Antes de passar para você, Fius, ainda falando sobre a Europa, mais algumas informações. O alto comissário da Nigéria, no Reino Unido, Sarafa Isola, disse que as restrições de viagem impostas pelo Reino Unido ao país africano são, abre aspas, apartheid de viagens, fecha aspas. O governo britânico colocou a Nigéria em sua lista vermelha depois dos primeiros casos detectados da variante Ômicron no país africano. A lista vermelha determina que só poderão entrar no Reino Unido e na Irlanda pessoas vindas da Nigéria que sejam residentes em um dos dois países. Os viajantes precisam ainda fazer uma quarentena obrigatória de 10 dias nas instalações designadas pelo governo. Durante a entrevista, o ministro do governo do Reino Unido afirmou que a expressão apartheid de viagens é uma linguagem muito infeliz e que as restrições fazem parte de uma estratégia do país no combate à pandemia. Além da Nigéria, outros 10 países africanos estão na lista vermelha. Fiuza. Não, os tiranos saíram todos do armário, né? E são tiranos covardes, porque eles não precisam mostrar a carranca, né? Eles estão nessa montagem, nessa armadilha aí que eu acho tosca, mas que muita gente cai, e que eles estão salvando vidas, né? Eu vou dizer de novo aqui, aquele pesadelo totalitário dos anos 30 na Europa, né? Falamos agora há pouco da Itália, ele tinha uma raiz higienista. E boa parte da população colaborava e começou a gostar de discriminar o semelhante. Começou a gostar, leiam a história, começou a gostar de delatar o vizinho, ou delatar o familiar. Então, essas autoridades, esse festival de pusilânimes, né? Esse festival de covardes, está adorando esse negócio. Você vê esses prefeitinhos aqui que não sabem nem escovar os dentes, né? Eles estão valentes. Outro dia, um prefeitinho aí de Florianópolis dizendo, com a foto e tudo na rede social, estou indo à caça de não vacinados. Os covardes estão saindo do armário, né? Todo fraco, todo pusilânime, todo covarde cresce com uma oportunidade autoritária, né? Então nós estamos vendo também essa porcaria de líder inglês, se fantasiou todo de conservador, esse personagem ridículo, né, desse Boris Johnson, Brexit, não sei o quê, virou um cachorrinho de madame da China, com todas essas medidas, absolutamente a revelia da ciência. Olha, tomem juízo nessa cara, vocês que estão fingindo que são empáticos, não tem ciência alguma. A Ana Paula Henkel acabou de descrever a volta dela aos Estados Unidos da América. Pois bem, aí apareceu lá um covarde desse, um burocrata, todos eles estão enormes, estão numa valentia, numa felicidade, porque eles podem ter o poder de barrar, de infelicitar uma pessoa. Esse é o poder do miserável espiritualmente. E aquele ali queria infelicitar. Olha o transtorno. Eu não vou deixar ele entrar no país. Que beleza! É assim que pensa o covarde. E vocês todos estão aderindo a essa porcaria. Vocês estão fingindo que estão salvando vidas com essas vacinas que não são bloqueio sanitário. Aí a Ana responde o seguinte, segundo a lei, inclusive, eu tenho um teste feito. Eu não estou infectada por essa moléstia que você diz estar aí protegendo os outros de mim. Ele não quer nem saber como as diretrizes da Itália, né, desgraçadas diretrizes da Itália do resto do mundo, também não querem saber. Por quê, né? Não querem saber da imunidade, não querem saber se você está doente, querem que você tenha uma vacina. Vocês não vão desconfiar disso? Vocês não vão estranhar isso? Procuradores, juízes, médicos, onde é que vocês estão? Vocês vão deixar acontecer isso com o mundo? Vão deixar isso aqui virar uma ditadura dos fracos, dos pusilânimes, dos covardes, dos venais? Então é isso que nós estamos assistindo, infelizmente. Os pingos nos is, né? A gente tem muitos assuntos para tratar, mas a gente está sendo obrigado a ver esse avanço obscurantista, por falta de gente reagindo, né? A civilização está caindo nesse golpe, isso é muito sério. Nós vamos repetir, campos de segregação na Austrália, vejam os vídeos, tirem essa cabeça do buraco da avestruz,
Vejam uma jovem dando um depoimento, 26 anos, foi arrancada de casa. Ela disse, não, mas eu estou, assim como eu falei da falta de lógica do bloqueio da vacina versus o teste, ela diz, eu estou fazendo a minha quarentena em casa. Eu estou isolada, confinada na minha casa. Não serve. Não serve. A senhora vai ter que ser levada ao campo de Howard Springs. É lá que a senhora vai ter que ficar sob os nossos cuidados. Por quê? Não tem resposta. E quando porque não tem resposta, é ditadura. Acordem. Ana. O Augusto mencionou no início do programa, né, que no Brasil não há nenhuma morte aí relacionada à nova variante, mas não é só no Brasil, viu, Augusto? A OMS disse essa semana que não há nenhuma morte ou hospitalização por conta dessa variante africana. No entanto, muitos tiranetes estão gostando exatamente do controle social, né? A pandemia começa a tomar um caminho endêmico de volta ao normal, né? Volta ao normal dentro dos protocolos sanitários, de distanciamento, etc., mas aí os tiranos vão perder o controle social, né? Então é preciso esse pânico, é preciso você, mesmo sem ter uma lei aqui se segurar, aqui impor, você obrigar uma pessoa a apresentar o passaporte vacinal de uma vacina que não protege, não existe, não há barreira sanitária nela. Aqui nos Estados Unidos, mesmo aqui na Califórnia, Vitor, um estado profundamente democrata, há um movimento interno aqui de reação, principalmente por parte dos pais nas escolas. Algumas escolas públicas tentaram, o governador, né, extremamente democrata e profundamente democrata, diria até que é um PSOL Yankee aqui na Califórnia, tentou impor uma vacinação obrigatória nos adolescentes e os pais responderam de maneira muito incisiva. Houve uma reação em massa aqui na Califórnia, agora não está mais obrigatória a vacina para jovens. E o que aconteceu? Nos eventos esportivos, nas escolas de ensino médio principalmente, agora você pode apresentar a carteira de vacinação, se você optou pela vacinação, mas você pode apresentar um teste negativo de PCR e você pode apresentar também, Vitor, aí sim, isso seria o passaporte vacinal, um teste de anticorpos, que os seus anticorpos estão altos, que você já passou pela infecção e que você tem anticorpos. E isso aqui na Democrata Califórnia, porque está acontecendo esse movimento aí, essa reação dos pais, né, principalmente em relação à preocupação dos relatórios das vacinas junto ao FDA e ao CDC, que os relatórios finais só aparecerão em 2026. Então, é preciso a gente quebrar essa espiral de silêncio, porque o vírus vai começar a atenuar, de acordo com alguns médicos, como o Dr. Luc Montagnier vem falando, Prêmio Nobel de Medicina, e, no entanto, perder o controle social, perder esse poder sobre as pessoas, vai trazer o pânico pelo lado dos tiranos. E aí nós precisamos resistir e, nesse caso, a lei está do nosso lado. Você, Zé, para fecharmos. Ô Vitor, o livro O Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, ele conta a história exatamente de uma pandemia sem explicação. As pessoas começam a ficar cegas, né? A enxergar leitoso, uma a uma, e ninguém sabe por quê. A partir daí, o caos acaba se instalando na sociedade e começam a aparecer aquelas características próprias do ser humano que não são exatamente características nobres, né? E veja bem que os cegos de nascença, eles passaram a ter vantagens muito grandes dos que ficaram cegos de repente. Houve inicialmente uma exclusão, né? Criaram campos para os cegos que foram abandonados diante de uma cegueira geral. E o grande debate a partir daí, além, evidentemente, da mentalidade de um ser humano quando é confrontado com uma crise igual a uma pandemia, assim, no caso do livro A Cegueira, né? E todos mostram exatamente como são dentro de si. E no final, a grande pergunta: quem verdadeiramente é cego?
quem é o cego da história. Nós estamos nessa pandemia nos confrontando com coisas parecidas, com coisas absurdas. Na Itália, por exemplo, quem decidir não se vacinar, ele não terá como viver. Não pode pegar um ônibus, pode nada. Ou seja, a vacina é obrigatória e o próximo passo será catar pessoas nas ruas e enfiar a injeção no braço da pessoa. Quer dizer, o mundo está caminhando para situações muito próximas do que nós vimos exatamente nesse livro de José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. E aí fica a grande pergunta: quem é que está ficando cego e quem é o cego nessa história atual?